Olá, minha gente. Vamos à correção da nossa lista, lista 1, sobre o princípio multiplicativo? Vamos ver o que nos diz a questão número 1. Cada um dos círculos da figura a seguir deverá ser pintado com uma cor escolhida dentre as 3 disponíveis. Deixa eu inventar 3 cores aqui. Imagine que eu tenha a cor preta, né? Para eu pintar uma latinha de tinta da cor preta. Eu tenho a latinha de... Aqui é preto, né? Deixa eu colocar preto aqui. Preto. Eu tenho uma latinha de tinta vermelha. Vermelha. E eu tenho uma latinha de tinta azul. Tenho 3 cores para eu pintar esse círculo. Só que eu tenho uma regrinha. 2 círculos consecutivos não podem ser pintados de uma mesma cor. O que significa isso? Se eu tiver esses círculos aqui, se eu pintar esse aqui de azul, esse aqui não pode ser pintado de azul. Ele teria que ser uma outra cor. Isso que são consecutivos. Esse aqui não pode ser vermelho. Ah, ele pode ser azul? Pode. Esse aqui não é consecutivo desse. Esse aqui só não pode ser pintado igual esse aqui. Ah, eu vou pintar então de preto. Preto. O que aconteceu? Como esse se preocupou em não ser igual que está na frente, e esse aqui se preocupou em não ser igual que está na frente, esse carinha aqui, ele é diferente daqueles que estão ao lado dele, certo? Então é isso que vai acontecer. Na hora que eu vou pintar esse disco aqui, esse círculo aqui, eu tenho 3 opções. Vamos supor que eu pinte ele de preto. Pintei ele de preto. Na hora que eu vou pintar esse aqui só não pode ser preto. Eu tenho 2 opções para isso aqui. Vamos supor que eu escolho o vermelho. Na hora que eu vou pintar esse aqui só não pode ser vermelho. Então, eu tenho 2 opções. Se não pode ser vermelho, pode ser preto ou azul. Eu tenho 2 opções para isso aqui. Ah, vamos imaginar que eu pinte ele de azul. Esse aqui se preocupa em não ser igual a esse. Ah, ele pode ser vermelho? Pode. Ele pode ser preto? Pode. Ele só não pode ser azul. Então, se ele pode ser preto ou vermelho, eu tenho 2 opções para esse. Ah, vamos imaginar que eu pinte ele de preto. Na hora que eu venho para esse aqui, ele também só não pode ser igual a esse. Ele se preocupa com quem já foi pintado. Esse aqui pode ser azul ou vermelho, preto não. Então, esse aqui também tem 2 opções. Vamos imaginar que eu pinte ele de vermelho. Esse aqui só não pode ser vermelho, então esse aqui também tem 2 opções. Vamos imaginar que eu pinte ele de azul. Esse aqui só não pode ser azul, ele pode ser vermelho ou preto. Ele também tem 2 opções. Vamos imaginar que eu pinte ele de preto. O que você observou? Que esse carinha aqui, ó, esse que é vermelho, ele é diferente do preto e do azul. Ele está diferente dos seus adjacentes, dos seus consecutivos. Esse azul aqui, ó, do lado dele tem vermelho e preto. Ele é diferente. Esse preto está diferente, ó. Esse aqui está diferente dos seus consecutivos. Por quê? Porque cada um se preocupou com aquele que já foi pintado. Se ele se preocupa em não ser igual ao que está na frente dele, e esse aqui se preocupa em não ser igual a esse, automaticamente esse será diferente dos outros 2. Então, a minha resposta vai ser 3, porque para a primeira eu tenho 3. Essa daqui não pode ser igual a 2, essa não pode ser igual a 2, essa não pode ser igual a esse aqui, 2. Esse não pode ser igual a esse, 2, 2 e 2. Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64. Então, vai ser 3 vezes 64. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18. E 1, 19. Então, a minha resposta foi o quê? 192. Certo? 192 é a minha resposta. Olha só, interessante. E parecido com esse tipo de exercício, a gente encontra vários. Vocês também vão encontrar pela frente vários exercícios parecidos com esse, tá? Vamos ao próximo aqui, que foi o número 2. O número 2 diz o seguinte: para responder um certo questionário, preenche-se o cartão apresentado a seguir. Eu posso colocar um X em uma só da resposta para as questões. Vamos ver, a primeira questão. A minha primeira questão, eu posso marcar ou sim ou não.
Então, para a primeira questão, eu tenho duas opções, ou é sim ou é não. Para a segunda questão, eu também tenho duas opções, ou é sim ou é não. Para a terceira questão, eu também tenho duas opções, ou é sim ou é não. Para a quarta questão, também duas opções. Para a quinta, duas opções. E para a sexta, duas opções. Ou seja, são 6 questões, 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, 64. Então, de quantas maneiras distintas eu posso responder esse questionário? 64 opções diferentes. Gostaram? Interessante, né? Vamos para o próximo agora. Continuando, né? Aqui seria a questão número 3, né, gente? Ficou faltando a questão número 3. Mas vou deixar aqui escrito número 4 mesmo, tá? Uma placa antiga era formada, uma placa de carro, nessas placas de carro, era formada por 3 letras seguidas de 2 algarismos. Então, aqui está a minha placa antiga. Letra, letra, letra. Algarismo, 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 algarismo. Esta daqui é a minha placa antiga. Bem, o que aconteceu? Elas foram substituídas por novas, né? Nessas placas, como as antigas, essas foram substituídas por novas de 3 letras e 3 algarismos. 1, 2, 3. Letra, letra, letra e 3 algarismos. 3 algarismos. Ou seja, de diferente, acrescentou somente aqui, ó, mais um algarismo. Essa daqui são as novas. Muito bem, as placas novas. Calcule quantos carros a mais podem ser emplacados pelo novo sistema. Bem, pelo sistema antigo, eu teria 26 letras disputando esse lugar, porque o nosso sistema possui 26 letras, nosso alfabeto, né? 26 letras. Aqui não falou nada que são distintos, então 26, 26. Já os algarismos são 10, é de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos. 10 e 10. Então, isso aqui eu tenho 26 elevado a 3 vezes 10 ao quadrado. Vamos ver quanto dá isso daqui. Deixa eu aproveitar minha calculadora aqui. 26 elevado a 3 deu 17.576. Mas acontece que é vezes 10 ao quadrado, então acrescento 2 zeros. Ou seja, eu tenho 1.757.600 placas diferentes. Eu posso emplacar 1.757.600 carros diferentes utilizando esse sistema de numeração decimal. Esse sistema de numeração de emplacamento, né? Porque não é só decimal, tem letra também. Muito bem, os novos possuem 3 letras e 3 algarismos, ou seja, 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10 algarismos, 10 e 10. Eu vou ter para o emplacamento de novos 26 elevado a 3 e 10 também elevado a 3, ou seja, eu vou ter 1, 7, 5, 7, 6, acompanhado de 3 zeros. Isso vai me dar 17, aqui deu 1.757.600, aqui deu 17.576.576.000. Ele quer saber quantos carros a mais eu consigo emplacar. Ou seja, eu vou pegar o 17.576.000 e vou diminuir de 1.757.600. Fazer também na calculadora aqui para a gente agilizar, tá? Então, isso daqui vai ser menos, espera um pouquinho, menos 1.757.600. Eu vou ter placas a mais, 15.818.400 carros a mais que eu vou conseguir emplacar utilizando esse sistema. Bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Tá? Então, quantas placas eu consigo a mais? Deixa eu passar essa informação para cá que eu vou pagar a conta. 15.818.400. Muito bem, eu fiz a subtração desse menos esse. Normalmente, numa questão de prova, você não vai ter essa opção para você marcar. Por isso que eu fiz até na calculadora, né? Porque dificilmente eles te dão esse tipo de conta para você ficar fazendo.
que pode acontecer? Qual seria uma boa opção para você resolver isso daqui? Ora, eu sei que eu vou subtrair esse valor desse. Então, eu escrevo 26 ao cubo vezes 10 elevado a 3, que eu vou subtrair de 26 ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado. É subtrair isso daqui, eu não vou subtrair, mas eu posso colocar em evidência quem está nos dois ao mesmo tempo. Aqui eu tenho 26, aqui eu tenho 26. Aqui o 26 3 vezes, aqui também 3 vezes. Então, eu posso colocar o 26 ao cubo em evidência, porque está nos dois. O 10, aqui eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. 10 3 vezes. Aqui eu tenho 10 vezes 10. Então, aqui eu tenho 2 10, aqui eu tenho 3. Eu posso colocar em evidência esses dois 10, 10 ao quadrado. Se eu coloco isso daqui em evidência, eu divido esse por esse. 26 ao cubo, eu tirei. 10 ao cubo, eu tirei 2, então sobrou um 10. Menos, eu tirei o 26 e tirei o 10 ao quadrado, mas sempre tem alguém para marcar o lugar. No caso, é 1 vezes, certo? Então, se saiu todo mundo, ficou 1. Então, na hora que eu vou subtrair isso aqui me deu 9. Vai ser 9 vezes 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Se fosse uma questão de prova, é mais provável você encontrar essa resposta. E é muito provável que o aluno erre, porque ele já olha, ele não encontra o 9, assim, olhando, né? Ele não imagina onde vai surgir esse 9, então ele já despreza essa opção, né? Mas acontece se não é para você resolver, é para você colocar em evidência, usar um mecanismo mais fatorado, tá certo? Então, cuidado com essas questões, tá, minha gente? Continuando, número 5. Numa cidade, os números de telefone têm 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele começa por 5. Ou seja, aqui tem que ser o 5. Eu prendi o 5 aqui. Quantos telefones podem ser instalados nessa condição? Se aqui começa pelo 5, eu só tenho uma opção, que é o 5 aqui. Agora, aqui eu tenho qualquer número, de 0 a 9, que são 10 números, eu tenho 10 números que podem ocupar esses lugares. Então, na verdade, eu vou ter 10 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a mesma coisa que 1 acompanhado de 6 zeros. Seria 1 milhão. 1 milhão de telefones instalados nessa cidade. Essa questão foi a número 5, vamos em frente. Questão número 6. Essa questão número 6 parece com a questão número 1. Eu tenho 4 cores de tinta, ou seja, eu tenho a tinta preta, eu tenho uma lata de tinta preta, eu tenho uma lata de tinta, eu tenho uma lata de tinta preta, já coloquei, eu tenho uma lata de tinta vermelha, vermelho, finge que isso aqui é um vermelho, eu tenho uma lata de tinta azul, azul, eu tenho a lata de tinta rosa. Pronto, está aqui minha lata de tinta. Eu quero pintar essa bandeira de 5 listas, mas 2 listas adjacentes consecutivas não podem ser iguais. Então, vamos lá. Na hora que eu vou pintar a minha primeira bandeira, minha primeira lista, eu tenho 4 opções de cores. Dessas 4, eu posso escolher qualquer uma. Vamos imaginar que eu pinte ela de preto. Pronto, pintei a minha lista toda de preto aqui, ó. Tá pintado de preto. Na hora que eu vou pintar essa daqui, só não serve o preto das 4, então eu tenho 3. Vamos imaginar que eu pinte de azul. Azul. Na hora que eu vou pintar essa, só não pode ser azul. Então, das 4, eu continuo tendo 3. Vamos supor que eu pinte ela de rosa. Na hora que eu vou pintar essa daqui, né? Meu rosa tá com cara de roxo, mas vamos lá. Rosa. Na hora que eu pinto essa daqui, ela só não pode ser rosa. Então, vamos imaginar que eu pinte ela de vermelha. 3 opções. 3 opções, vermelha. Na hora que eu vou pintar essa daqui, só não pode ser vermelha. Se só não pode ser vermelho, eu tenho também 3 opções. Vamos supor que eu pinte de preto.
3 opções, vamos supor que eu pinte de preto. Pronto, eu consegui pintar minha bandeira e as listas adjacentes não têm a mesma cor. O que eu teria como resposta? 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 4, ou seja, 4 vezes, aqui deu 9 vezes 9, 81. 4 vezes 81, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Ou seja, 324 cores diferentes, né? 324 formas diferentes para eu pintar essa bandeira. Cores não, formas diferentes para pintar a bandeira. E continuando, nós temos a questão de número 7. Uma família é formada por 3 adultos e 2 crianças. Adulto, adulto, adulto. Criança, criança. Vai viajar num carro de 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás. Vou desenhar meu carro aqui, ó. Meu carro tem 5 lugares, ó. 2 lugares na frente e 3 lugares atrás. Muito bem. Sabe que só 2 pessoas podem dirigir. Bem, vamos imaginar que aqui esteja o lugar do motorista. O lugar do motorista, só 2 pessoas. Aqui está o lugar do motorista. Só 2 pessoas podem dirigir. Então, só 2 pessoas disputam esse lugar. Uma vai sentar. Vamos imaginar que essa pessoa aqui, ó, que esse adulto que veio, sentou aqui, ó. Vem um adulto e sentou aqui, ó. Um adulto e sentou no lugar do motorista, ó. Então, eu já retirei um adulto da minha brincadeira. Esse lugar aqui pode ser um adulto, será que pode ser criança? Vamos analisar. Ó, o que acontece com as crianças? Vamos ver, ele colocou uma outra condição. As crianças podem ir atrás e na janela. Então, aqui não pode ser criança, tem que ser adulto. Mas vamos analisar as crianças primeiro. As crianças têm que ser atrás e na janela. Então, vamos ver. Aqui é a janela, aqui também é a janela, aqui é a janela. Então, eu tenho 2 crianças. 2 crianças disputam esse lugar. Uma criança foi e ficou. Uma criança disputa esse lugar. Pronto, já coloquei as 2 crianças. Agora sobraram esses 2 lugares aqui. São 2 adultos. 2 adultos disputam esse lugar. Um fica. Um outro adulto disputa esse lugar. Pronto, coloquei todo mundo. Então, como ficou o meu resultado? Ficou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 1, e vezes 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Eu tenho 8 formas diferentes desse pessoal sentar aqui nesses lugares. Vamos ao próximo. Numa sala eu tenho 5 lâmpadas com interruptores independentes. O número de formas de iluminar a sala, acendendo pelo menos uma lâmpada. Então vamos imaginar aqui, né, que eu tenho essa lâmpada aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lâmpadas diferentes, coloquei cores diferentes. Bem, como pode estar a primeira lâmpada? É uma lâmpada. Ele está falando em acender, iluminar uma sala. Esta lâmpada aqui, ela pode estar acesa ou apagada. Sim ou não? Sim, acesa, não apagada. Essa lâmpada aqui pode estar acesa ou apagada. Essa lâmpada pode estar acesa ou apagada. Essa pode estar acesa ou apagada. E essa pode estar acesa ou apagada. Certo? Muito bem. Então, eu tenho 2, 2, 2, 2 e 2. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, aparentemente, eu tenho 32 opções. Aí você olha aqui, mas não tem essa 32. Por quê? Porque ele está falando forma de iluminar e eu tenho que ter pelo menos uma lâmpada acesa. Ele nem precisava falar que eu tenho que ter pelo menos uma lâmpada acesa. Se você quer a sala iluminada, tem que ter pelo menos uma acesa. Se todas forem apagadas, o que vai acontecer? A sala não vai estar iluminada. Então, olha só, eu poderia ter essa opção sim, 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 sim. Todas as lâmpadas acesas, a sala está iluminada. Eu poderia ter não, 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 não e sim. Essa sala está iluminada.
eu tenho 4 lâmpadas apagadas e uma acesa. Mas nessa brincadeira aqui, poderia acontecer não, 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 não. O que acontece quando isso acontecer? Todas as lâmpadas vão estar apagadas. Eu só tenho uma opção para isso acontecer. Então, de 32, não me serve o quê? O que não me serve? Esta opção, que seria a primeira apagada, a segunda apagada, a terceira apagada, a quarta apagada e a quinta apagada. Então, 32 menos 1, 31. 31 é a minha resposta, letra C, eu tenho essa opção. Bem, continuando, né? Vamos ao próximo. Tá igualzinho? Deixa eu ver se é a mesma questão que eu repeti. Ah, eu repeti, então vou pular essa daqui, tá? Então vamos ao outro aqui. Número 9. Num sistema de emplacamentos de veículos, as placas são iniciadas por 3 vogais. Então aqui é vogal, vogal, vogal. E 3 dígitos. Dígitos são números, né? Dígitos, dígitos, dígitos. Qual o número máximo de veículos que eu posso licenciar com esse sistema? Ele não falou nada de ter alguém diferente do outro, então pode ter repetição, melhorou minha vida. Vogais, as vogais são A, E, I, O, U. Eu tenho 5 vogais no nosso sistema de numeração, no nosso alfabeto. Que sistema de numeração? Alfabeto. 5 vogais. Eu tenho 5 vogais aqui. Já no sistema de numeração decimal, que são os dígitos, eu tenho 10, 10, 10. Então, aqui eu tenho 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Uma resposta seria 3 elevado ao cubo, vezes 10 elevado ao cubo. Ou 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, 125, acompanhado de 3 zeros, ou seja, 125 mil. Continuando, nós temos a nossa última questão. Quantos números de 4 algarismos distintos, 1, 2, 3, 4, nos quais o 3 aparece sempre na casa das unidades simples? Então, aqui eu já fechei, só pode aparecer o 3. Nas outras, vocês já sabem comigo, que eu já expliquei para vocês dentro de sala, que se você tem, por exemplo, números de 3 algarismos, pode ser 2, 1, 4, mas não pode ser 0, 1, 4. Porque esse número 014 não é número de 3 algarismos. Então, para o sistema de numeração decimal, nós temos uma restrição para a primeira casa, nunca pode ser 0. Pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas o 0 não. Então, vamos começar primeiro com essa restrição aqui. Aqui tem que ser o 3, só cabe o 3. Se só cabe o 3, 1 disputa esse lugar. O que aconteceu com esse 3? Ele veio, ele ficou aqui, ficou preso aqui, ó. Tá aqui o 3. Certo? Então, os algarismos são distintos. Para os outros casos, o 3 já não me serve. Ele já tem que ser retirado da minha brincadeira. Aqui não serve o 0, porque eu não posso começar com 0. Mas também não serve o 3, porque o 3 já foi retirado. Os algarismos são distintos. Então, dos 10 números, eu tenho somente 8. Vina, por que 8? Porque o 3 já está preso aqui, e aqui não pode ser o 0. Bem, ficou alguém aqui. Aqui poderia ser o 0, porque o 0 pode estar no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aqui o 3 já foi eliminado, está preso lá na primeira, e foi eliminado um outro alguém aqui, que eu não sei quem foi. Alguém ficou aqui. Então, já tem um aqui, que é o 3, já tem um aqui, dos 10 eu tenho 8 disputando esse lugar. Então, minha resposta vai... Ah, são 4, mais um aqui, perdão. Terminei ainda não. Dos 10, eu tenho 8 disputando esse lugar. Um ficou também, certo? Agora, ó, eu já tenho um aqui, uma aqui, uma aqui. Do nosso sistema de numeração decimal, que é até 9, né? Do nosso sistema de numeração decimal, que aqui caberia 10 menos o 0 e menos o 3, por isso que foi 8. Alguém ficou aqui, já tem alguém aqui. Dos 10, esse aqui não serve, esse ficou 8. Agora, dos 10, já tem 1, mais 1 e mais 1. Dos 10, 3 já estão presos aqui, então sobrou 7. Então, a minha resposta vai ser 8 vezes 8 vezes 7. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 6, 42, com 2, 44. Então, eu vou ter
448 números diferentes, certo?